Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe me deixou em uma dessas lojas de arcade em um shopping, enquanto ela ia fazer compras de supermercado. Quando cheguei lá, comecei a jogar os jogos que geralmente escolhia. Depois de um tempo, decidi que queria jogar Dance Dance Revolution e me aproximei de um dos funcionários para pedir ajuda. Ele era um homem alto e moreno, com cabelos cacheados pretos e barba, e parecia estar na casa dos 30 anos, o que o fazia parecer muito mais velho do que os outros dois funcionários trabalhando na loja. Claro, como eu era apenas uma criança, não me importava com esses detalhes. Ele agiu de maneira muito amigável e foi prestativo no início. Ele aceitou e me ensinou, observando-me de perto enquanto eu dançava no jogo. No início não me importei, porque pensei que ele estava tentando ter certeza de que eu conseguia lidar com o jogo sozinho antes de atender a outro cliente. No entanto, várias músicas depois, ele ainda estava lá, parado ao lado da tela do jogo, me observando. Não sei exatamente como descrever seus olhares, mas eles me faziam sentir desagradável e desconfortável. Ficou tão ruim que não consegui mais me concentrar no jogo e eventualmente parei de jogar. Só de lembrar como ele estava me olhando ainda me arrepia. Decidi tentar jogar outros jogos, mas ele me seguiu até cada um deles. Eu esperava que ele se cansasse e me deixasse em paz, mas ele nunca saiu. O que torna isso ainda mais assustador é que sua expressão facial passou de ser o funcionário gentil para lentamente se tornar algo mais sério e perigoso. Então, a realização me atingiu. Ao olhar mais de perto, esse homem não era um funcionário. Ele estava usando algo que se assemelhava ao uniforme, mas não exatamente. Eu era uma criança muito tímida, e apesar de haver muitas outras crianças com seus pais e outros funcionários na loja, eu não conseguia reunir coragem para pedir ajuda. Como eu estava sozinha, provavelmente todos pensaram que ele era meu responsável. Tentei ao máximo ignorar sua presença e continuei jogando diferentes jogos, esperando que meus tokens não acabassem e minha mãe viesse logo me buscar. Finalmente, decidi não esperar pela minha mãe e fui ao supermercado sozinha para encontrá-la. A loja de arcade estava localizada no segundo andar e o supermercado no térreo. Estava prestes a descer as escadas quando percebi que esse homem ainda estava me seguindo para fora da loja. Ele me alcançou rapidamente e, para minha surpresa, sussurrou algo no meu ouvido. Não consegui ouvi-lo bem por causa do barulho do arcade. Notando minha expressão confusa, o homem sorriu enquanto lentamente colocava a mão no meu ombro e repetia: "Qual é o seu nome?" Felizmente, naquele momento, minha mãe veio me buscar. Olhei para trás para o homem e, de repente, sua expressão mudou de volta para a pessoa gentil que me ajudou antes. Ainda assustada, observei enquanto ele agia como o cara legal para minha mãe, que não suspeitava de nada. Não contei à minha mãe que esse homem estava me perseguindo. Eu só queria ir embora. Quando estávamos caminhando de volta para o carro, olhei para trás pela última vez. Eu realmente gostaria de não ter olhado. O homem ainda estava me encarando. Ele acenou lentamente para mim e piscou antes de silenciosamente murmurar as palavras: "Eu vou te ver." Esse foi o momento mais assustador da minha infância. Isso aconteceu anos atrás, quando eu tinha cerca de 8 anos e meu irmão mais velho tinha 10. Meu pai estava estacionado no Japão, e isso aconteceu cerca de 3 anos depois, então estávamos muito familiarizados com a área. Para que ninguém pense mal da minha mãe, que é incrível, é importante mencionar que o crime e, em particular, o dano às crianças eram punidos com incrível severidade, então normalmente era muito seguro estar sozinho. Decidimos caminhar os 5 quarteirões fora da base até nossa arcada favorita, que ficava cerca de 20 andares acima. Tínhamos que sair do portão da base, atravessar os trilhos e fazer uma única curva à esquerda para chegar ao prédio. É realmente uma linha reta desde o portão de entrada. Quando passamos por uma das primeiras lojas, notei um homem árabe em um traje tradicional branco parado no beco. Esse homem se destacou não apenas pela maneira como estava vestido, mas também porque ele não era um local. Eu e meu irmão o vimos.
mas não pensamos muito nisso até que ele saiu atrás de nós depois de cerca de meio quarteirão. Ambos percebemos, mas continuamos caminhando. Ele começou a nos alcançar gradualmente, o suficiente para que ambos nos olhássemos novamente e pudéssemos ver que estávamos igualmente desconfortáveis. Minha mãe teve seus próprios traumas passados e sempre foi muito aberta conosco sobre os perigos que as crianças enfrentavam, e imediatamente senti que algo não estava certo com esse cara. Vendo o olhar no meu rosto, meu irmão mais velho se inclinou e disse: "Vamos ver se ele está nos seguindo." Então, aumentamos nosso ritmo, fizemos uma curva à direita e depois duas à esquerda, nos trazendo de volta à nossa rota original. Se ele estivesse indo para o próprio caminho, nunca teria feito isso, mas com certeza ele nos seguiu o tempo todo. Assim que chegamos de volta à rua original, meu irmão gritou para eu segui-lo e nós corremos. O cara gritou assim que começamos a correr, e nas duas vezes que olhei para trás, ele estava nos perseguindo em alta velocidade. Nós tínhamos feito alguns triatlons com meu pai, então estávamos em boa condição para correr. Nos próximos 5 quarteirões, desviamos por lojas de rua e becos tentando perdê-lo. Acabamos indo para o prédio e pegando vários elevadores até a arcada. O homem estava nos seguindo o tempo todo. Quando chegamos lá, meu irmão me arrastou para trás da maior máquina que pudemos encontrar, que estava encostada na parede. Logo vimos ele emergir do elevador. Ele então percebeu que estava em um andar cheio de crianças. Ele olhou ao redor, frustrado, e depois desapareceu. Era uma época antes dos celulares serem comuns. Então ainda tínhamos que voltar para casa. Meu irmão chamou um táxi na frente e fez questão de haver muitas pessoas por perto. Quando voltamos ao portão, pedimos ao guarda que chamasse nossos pais para que pudessem pagar o táxi e nos buscar. Escusado será dizer que ficamos na base por um bom tempo depois disso. Há sempre um motivo para ter medo. Eu sempre ia pescar em um lago escondido a uma curta caminhada da minha casa em Parsonsfield, Maine. É um lugar isolado, longe de estradas ou casas, oferecendo total privacidade. Sempre fui o único pescador no lago. Deixava meu caiaque sempre no mesmo lugar, encostado em uma grande árvore, coberto para evitar que animais entrassem. Numa noite quente de verão, depois de cerca de 1 hora pescando e já com algumas trutas no cooler, estava anoitecendo. Estava prestes a recolher minhas coisas quando ouvi ruídos na margem do lago. Vi alguém despejando algo de um barril no lago, parecendo poluir a água. Indignado, gritei perguntando o que estava fazendo. A pessoa olhou para mim e correu para a floresta, enquanto o conteúdo do barril continuava sendo despejado na água. Parecia um líquido vermelho escuro, mas estava escuro demais para ter certeza. Sentindo uma inquietação, decidi ir embora. Removi meu equipamento do caiaque e o cobri, ouvindo um estalo próximo, como o de algo pisando no chão. Decidi não falar nada. Cobri o caiaque mais rápido que nunca, deixando-o no chão desta vez, e apressei-me para sair da floresta. Em casa, tranquei a porta rapidamente, ainda nervoso. Depois de guardar as trutas e aquecer algumas sobras para jantar, ouvi uma batida na porta. O medo de estar sendo seguido se confirmou. Alguém estava na minha porta e agora batia na janela, dizendo que me viu no lago e queria se explicar. Recusei abrir e ameacei chamar a polícia. Depois de garantir que as janelas estavam trancadas e fazer uma denúncia à polícia e ao Departamento de Proteção Ambiental, tentei dormir, mas fui acordado por um barulho de vidro quebrando. Alguém estava invadindo minha casa. Peguei minha Glock e me preparei para confrontar o intruso que estava subindo as escadas. Quando ele entrou no meu quarto, acendi a luz para que ele visse que eu estava armado. Ele tentou me acalmar, mas quando viu que eu não baixaria a arma, fugiu. A janela da sala estava quebrada. Depois de trancar a porta e chamar novamente a polícia, expliquei o que tinha acontecido mais cedo. A polícia e eu voltamos ao local onde o homem havia despejado o conteúdo do barril. Mas não encontramos nada. Forneci uma descrição do homem para a polícia. Meus irmãos vieram me ajudar a consertar a janela e ficaram comigo por alguns dias. Minha teoria é que o barril continha restos humanos, possivelmente dissolvidos em algum tipo de ácido.
A situação toda me ensinou a sempre confiar nos meus instintos.